apesar dali não ser muito audível, mas aqui os meus companheiros de mesa também preferem falar ali. De maneira que tentamos, não é? Bom, bem-vindos a este painel, que é o painel da peregrinação. E como não vejo ninguém em formato de peregrinos, desconfio que isto está difícil, não é? Porque devíamos ter vindo todos preparados para uma caminhada, não é? Naturalmente. Mas fazemos a peregrinação interior, pelo menos. Apresento já os meus condignos companheiros de mesa, dizendo também que, à última da hora, uma das companheiras faltou por doença e, portanto, impossibilidade de estar presente. E depois, se for o caso, farei uma síntesinha daquilo que ela teria para expor, que é uma experiência muito bonita e já falo daqui a bocadinho. À minha esquerda, permite-me, Jorge, que as senhoras primeiro, não é? Maria do Rosário, tenho aqui tudo, mas vocês também têm aí. Maria do Rosário Lupi Belo, como todos têm presente o que é, se calhar não valia a pena, mas digo, professor auxiliar da Universidade Aberta em Lisboa, doutorado em estudos literários, investigadora nas áreas de teoria da literatura e do cinema, em particular na vertente de estudo sobre a narrativa e o valor do tempo na obra de arte. Membro do Centro de Estudos em Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa. Bem-vinda, Rosário, e será a primeira oradora deste painel. Depois, à minha direita, o Jorge de Almeida, assim cortamos, não é? Terapeuta no Val da Cor, em Almada, é o Projeto Homem, e que por aquilo que ele disse, estão aqui alguns dos seus apoiantes, não é? Isto é, gente que vem precisamente dessa experiência. Bem-vindos a todos, não é? E, portanto, no Pragal, em Almada, é licenciada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa, e depois dirá como é que se meteu nestas andanças com os nossos amigos. A Helena Lobato era pintora figurativa, que não pôde estar, licenciada em Ergonomia, e depois tem um trabalho grande em obras de arte, e a experiência dela seria muito interessante aqui neste contexto também de peregrinação, porque é uma senhora que, sem ter fé, fez a sua caminhada até ao encontro da fé, e de repente lembrou-se de escrever a quem? Ao Papa Francisco, nada menos, não é? Que lhe respondeu a convidá-la para ir a Roma e ser batizada na Vigília Pascal do ano passado. De maneira que depois ela tinha umas fotografias muito bonitas desse acontecimento, não vamos poder ver. Paciência. Mas fica já também a comunicação dela, o resumo disto. Como tem aí também. Para falar deste tema da peregrinação, nem era preciso estar a falar muito, porque o próprio termo já é elucidativo e é muito apelativo. Peregrinantes somos todos neste mundo, não é? Estamos todos em peregrinação. E lembrei-me aqui, para introduzir e para começar a fazer pensamento aí na plateia e também prepararem algumas perguntas, peregrinação pode-nos remeter, primeiro que tudo, para o Homo Viator, que vem de há muitos milénios, o homem peregrinante, o homem caminhante. Mas podíamos também falar, por exemplo, da saudade de um sítio que se deixou e para o qual podemos estar encaminhado ainda. A ideia de um paraíso, que pode ser não aquele paraíso terrestre, não é? Também esse, se quisermos, mas sobretudo o paraíso, isto é, a trindade de onde saímos e para onde voltamos. E, portanto, saudosos desse sítio de origem. Podia também remeter-nos para a ecologia, porque enquanto peregrinantes estamos atravessando este caminho, esta terra, e como os bons homens do deserto que peregrinam, sabem que sempre devem deixar as coisas como as encontraram, não é? Montam a sua tenda, mas no fim arrumam tudo e deixam as coisas devidamente arrumadas. Podíamos também ainda, sei lá, falar de Jesus, o caminheiro. Parece que a Santa Síndone, a ser verdade que é o lençol, não é? Que envolveu Jesus, parece que mostra uns pés próprios de quem tinha caminhado muito. O que
pode ser também significativo desta peregrinação. E pronto, e depois podíamos andar, mas isso pertence aqui a Rosário, pelos caminhos da literatura a buscar tantos tópicos de peregrinação que existem, também na literatura portuguesa. E pronto, termino estes breves minutos com um pensamentozinho de Sebastião da Gama. Meu caminho é por mim fora, até chegar fora de mim, até chegar ao fim de mim, a encontrar-me com Deus. E eu atrevo-me a acrescentar, o meu caminho é pelo encontro, até chegar ao outro, e nele descobrir Deus. Até já e boa palestra. Ora, antes de mais, eu queria agradecer muitíssimo este convite, em particular à doutora Alexandra Viana Lopes. Foi um convite que eu aceitei com muita alegria, com honra, com sentido de responsabilidade, porque colaborar para a vida da Igreja é talvez o maior contributo que podemos dar a nós próprios e ao mundo. Há uns anos estudei a vida e a obra de uma grande pedagoga portuguesa, Maria Ulrich, que costumava afirmar que a ela tudo lhe interessava, porque tudo é de facto digno de interesse para quem vê na existência um desígnio misterioso e infinito. O título geral deste encontro, Nada nos é indiferente entre a terra e o céu, não podia por isso ser mais certeiro como posição humana autêntica e é por si só um excelente convite a este nosso trabalho conjunto. Por isso, mais uma vez, obrigada e obrigada também ao Agostinho pelo acolhimento. O filósofo francês contemporâneo Alain Finkielkraut, numa entrevista relativamente recente de 2010, afirmou: o inesperado é a nossa lei, o imprevisível. As coisas acontecem mesmo se não estão no programa. Nós tentamos fingir que não foi nada e dominar a realidade, mas não serve. Apenas podemos participar dessa realidade. Eu gostava de partir desta sua afirmação para procurar responder a este desafio de falar da vida como dinamismo histórico, como processo e como compasso. Porque me parece que a primeira condição para que possamos entender alguma coisa sobre este sentido dinâmico e temporal da vida, entender num sentido que não seja meramente teórico e também para que nos possamos entender entre nós, é necessário partir da lealdade com a nossa própria experiência, com a experiência cotidiana do nosso viver. Ora, precisamente tal lealdade exige que comecemos por reconhecer isto de que fala Finkielkraut e que ele enuncia também de outro modo, dizendo: estamos condenados ao acontecimento. Isto é, digo eu, não nos fazemos a nós próprios, não somos construtores da nossa existência. Não somos, pelo menos no essencial, talvez eventualmente no acessório. Ou seja, dependemos. Dependemos do que acontece, quer queiramos, quer não. E o que acontece é sempre, de algum modo, inesperado, mesmo quando foi previamente planeado por nós. Boécio, o autor da Antiguidade, referia-se a esta dimensão do acontecimento com a expressão inopinatum eventum. O que nos acontece é, de facto, sempre surpreendente, porque é mais e é diferente daquilo que podemos preparar ou prever. Tem sempre algum elemento novo, imprevisível, que suscita espanto, em sentido positivo, eventualmente também negativo, fazendo-nos intuir que vem do outro lado, é diferente e é maior do que nós, é maior do que a nossa imaginação, do que a nossa capacidade de manipulação ou construção. Alain Finkielkraut usa uma palavra forte, aparentemente negativa, que é a de condenação. Eu julgo que o seu propósito é sobretudo retórico e pedagógico, ou seja, ele quer transmitir a ideia de que se trata de qualquer coisa que não podemos dominar, quer dizer que estamos sujeitos a ela. Mas poderíamos também pegar nessa palavra para olhar o mesmo fenómeno pelo lado oposto. É verdade que o inesperado é a nossa lei, mas a grande condenação da nossa vida seria que isso não fosse assim. E porquê? Porque a posição que nos define é a da espera. Precisamos que as coisas inesperadas aconteçam. Esperamos que elas aconteçam. Desejamos que elas aconteçam. E mais ou menos conscientemente esperamos que elas sejam diferentes, maiores do que aquilo que saberíamos ou poderíamos nós fazer. Ou seja, que nos surpreendam. Que seria de nós se assim não fosse? Pobres de nós, se nada disto acontecesse, não poderíamos viver.
Uma das biógrafas da escritora brasileira de origem eslava, Clarice Lispector, conta que esta afirmava usar um perfume barato chamado Imprevisto, quando, sentindo-se triste, inquieta ou desejosa demais, num qualquer dia da sua vida, resolvia sair à rua esperando que a promessa do perfume pudesse cumprir-se. Na minha profissão, como professora de estudos literários e também de algumas disciplinas teóricas sobre cinema, converso frequentemente com os meus estudantes sobre o valor da narrativa. A narrativa literária, a narrativa fílmica, sobre os seus componentes, as suas categorias, a sua natureza. E costumamos definir essa coisa a que chamamos narrativa, narração, como essa estrutura verbal, ou literária, ou cinematográfica, que dá visibilidade à experiência que fazemos do tempo, da temporalidade. A narrativa é essa sucessão de acontecimentos, caracterizados por um espaço e um tempo, que exprime, através de processos de transfiguração estética, no caso da arte, esse fenómeno da transformação permanente que caracteriza a nossa vida. Os grandes romancistas, ou os grandes narradores em geral, sabem muito bem lidar com a condição humana da espera. Sabem que a posição do leitor é essa, e por isso sabem como retardar a ação, quando pretendem adensar o peso de um facto, ou sabem acelerá-la, quando querem transmitir o drama da transitoriedade da vida. Sabem criar expectativas e depois satisfazê-las. Mas se forem bons, sabem também que a resposta tem de ser maior do que a espera imaginada, para que o leitor não se sinta frustrado. O cineasta francês Robert Bresson, num famoso livrinho sobre a arte do cinematógrafo, dele próprio, afirmava querer produzir na tela esta misteriosa conjunção de espera e surpresa. Dizia ele: filmar um filme é ir a um encontro. Nada de inesperado que não seja secretamente esperado por ti. E aconselhava aos cineastas a provocar o inesperado, esperá-lo. Este é de facto o paradoxo da nossa existência como seres que existem no tempo. Não dominamos a realidade, só podemos participar dela, como afirma Finkielkraut. E é na forma dessa participação que consiste a nossa dignidade de seres livres. Não existimos como seres imóveis, antes nos damos conta de que somos como que transportados e transformados por qualquer coisa de misterioso que não podemos controlar, que nos incita a esperar, a desejar que a passagem do tempo, a vida, cumpra aquilo que, como seres onticamente carentes que somos, como diria Oliveira Branco, seres sedentes de infinito, ou seja, constituídos por esta saudade que nós portugueses tão bem sabemos exprimir, não podemos deixar de desejar. Ora, se assim é, precisamos de admitir que essa condição em que vivemos, a que chamamos de tempo, tem uma meta, tem um objetivo, uma finalidade, um movimento para a frente, que está impresso na nossa própria natureza de seres expectantes. Santo Agostinho, que tão profundamente refletiu sobre este mistério, disse que existem 3 tempos, como sabemos: o presente das coisas passadas, que é a memória, o presente das coisas presentes, a visão, o presente das coisas futuras, a expectativa, a espera. Esperamos o quê? Que a espera se cumpra, que a vida se realize, que possamos ser felizes. O tempo representa precisamente o itinerário que o mistério que nos dá a vida, ou seja, Deus, desenvolve para nos fazer amadurecer nesta vida. O tempo é a condição do caminho para que se desenvolva a semente que Deus coloca na nossa natureza, no nosso coração. Só o tempo revelará plenamente a identidade da semente que foi plantada. O cineasta russo Andrei Tarkovsky, que dizia muitas vezes que o cinema fazia era captar o tempo em forma de facto, definia realmente o tempo como condição de existência do nosso eu. Para o cristão, este dinamismo chama-se história, porque não é mera sucessão cronológica de segundos e minutos, tem um sentido, está carregado de significado. Quando alguém fala da história da sua vida, lança sobre os factos da sua existência um olhar sintético, ordenado, com um juízo, implícito ou explícito, que reconhece nela um significado. Os factos que no tempo que se deram podiam ter sido incompreensíveis para cada um de nós, ganham nessa visão global um sentido, são como que iluminados a posteriori, tornam-se história. E por isso podem ser contados, narrados, porque narrar é também conhecer, como nos diz a raiz etimológica da palavra sânscrita, gná. Gnarus é aquele que conhece.
Conhece porque ajuiza, porque faz verdadeira experiência e, portanto, conta. Ao contar, percebe o todo, percebe que o percurso tem uma direção e uma ordem, tem um significado. Também o filósofo atual Walter Benjamin, como se quiser dizer, fala da crise da narrativa nos dias de hoje, que diz que é uma crise da experiência, desta incapacidade de ajuizar e, portanto, da grande dificuldade de valorizar a narrativa. O poeta inglês de origem americana, T.S. Eliot, fala do grande facto da história da humanidade, aquele a partir do qual o tempo enquanto significado foi dado a conhecer aos homens na pessoa de Cristo. E cito: então veio, num momento pré-determinado, um momento no tempo e do tempo, um momento não fora do tempo, mas no tempo, naquilo a que chamamos história, seccionando, bissectando o mundo do tempo, um momento no tempo, mas não como um momento de tempo. Um momento no tempo, mas o tempo foi feito por meio desse momento. Pois sem o sentido não há tempo. E esse momento de tempo deu o significado. Pareceu então que os homens devessem avançar de luz em luz, à luz da palavra, pela paixão e pelo sacrifício, salvos, apesar do seu ser negativo, bestiais como sempre, carnais, interesseiros como sempre, egoístas e obtusos como sempre. Sempre em luta, porém, sempre a reafirmar, sempre a retomar a marcha pelo caminho iluminado pela luz, parando muitas vezes, perdendo tempo, desviando-se, tardando, voltando para trás, mas nunca seguindo por outro caminho. Ora, este grande facto, a entrada do mistério como companheiro no caminho terreno dos homens, ilumina a estrada do ser humano como homo viator, segundo a expressão dos antigos, homem viajante, que, como afirma o filósofo Fabrice Adjadj, convidado deste evento no ano passado, este homem que vive na pátria de alguns dias, que está como que envolvida pela pátria de sempre. Esta pátria terrestre em cujo pó se manifestam os sinais da terra prometida. Desde logo, tais sinais são visíveis na beleza que constitui esta nossa pátria terrestre, uma beleza que, correspondendo profundamente a uma exigência premente do coração humano, oferece a quem a olha o esplendor de uma promessa de bem. Olhando para a banalidade de uma maçã em cima de uma mesa, em frente a uma janela por onde se via o mar, a grande poetisa Sofia de Melbreiner Anderson falava, precisamente, do esplendor da presença das coisas. E cito-a: do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. A alegria ou felicidade causada pela contemplação da beleza do banal, a alegria da esperança, da descoberta da razão pela qual vale a pena esperar, porque o caminho, o nosso caminho de seres em peregrinação, pode estar sulcado de pedras e dificuldades. O nosso ser humano pode estar carregado de limites e pecados, de sofrimento, como diz Eliot, mas o sobressalto do coração diante da beleza afirma, reafirma que o destino é bom, que vale a pena o cansaço de subir a montanha para poder experimentar a maravilha da paisagem que se revela no cimo. É nesta certeza que se apoia o esforço empenhado e contente do montanhista, bem como a coragem e a persistência do aventureiro que é por natureza o cristão. Há uma história de uma escritora italiana, Elsa Morante, sobre um soldado alemão das SS que depois da guerra é condenado a ser fuzilado. E quando vai a caminho do pelotão de fuzilamento, profundamente revoltado e não contrito, mas em revolta contra Deus, contra a vida, profundamente amargurado, com as mãos atrás das costas, de repente, numa paisagem de cimento cinzenta, num dia triste, vê uma florzinha a despontar no meio da parede. E por um momento tem este sobressalto. Talvez haja um significado. E a seguir diz, não é possível. E então, com a boca, arranca a flor da parede com a boca, cospe-a e pisa. E este é sempre o drama da nossa vida, porque em tudo a liberdade está implicada e, portanto, o sinal de Deus pode ser ínfimo, porque Deus é discreto, mas é sempre totalmente humilde, totalmente submetido e submisso em relação à nossa liberdade. Por isso, diz ainda Adjadj,
é o erro cartesiano, ou seja, aquele que sobrepõe o pensamento à evidência da realidade, que leva a conceber a Terra primeiramente como extensão a quantificar, fundo a explorar, em vez de a olhar antes de mais como fonte do primeiro espanto, de um maravilhamento, émerveillement, de uma primeira certeza. O Papa Francisco sublinha repetidas vezes, na sua encíclica Laudato Si, a importância de reaprender o verdadeiro olhar perante o real, que dê prioridade ao ser sobre o ser útil. E cito, prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista. Fim de citação. Porque nos educa a uma posição de verdadeira pobreza, que é realmente um conceito-chave da encíclica, de não posse perante uma realidade que não podemos deixar de reconhecer, que vem do outro lado, é dada, e portanto exige respeito e devoção. Estas são as condições morais, como já anteriormente frisara São João Paulo II, para uma autêntica ecologia humana, uma conversão ecológica global. Também neste sentido é fundamental compreender o valor do tempo, porque a ganância e o consumismo, alerta o Papa, são fruto da lógica da velocidade contemporânea, que é uma posição estruturalmente impaciente, não apenas porque o mundo de hoje evolui muito rapidamente, mas porque o homem moderno deixou de confiar na história, não é capaz de identificar este desígnio bom pelo qual vale a pena esperar. E, portanto, vale a pena viver sem ânsia, sem necessidade de permanente satisfação no curto prazo. Coloca-se aqui, naturalmente, um dos grandes desafios educativos da nossa época, o de educar para um tempo que é maior do que o momento imediato. É da ilusão da autossuficiência e da falta de noção de que tudo se encaminha para uma finalidade grande e boa que nasce a sofreguidão egoísta e consumista, essencialmente radicada no medo da vida e, portanto, no pavor da morte. Pelo contrário, a possibilidade da descoberta de que um tu habita cada instante da nossa vida, um tu que nos ama e nos espera, permite aceitar os necessários compassos da existência, com a disponibilidade de quem vive o cotidiano numa posição de diálogo e de pergunta, na presença de outro. A grande vitória que a descoberta da fé traz verifica-se precisamente neste milagre, que é o da mudança de uma concepção negativa da temporalidade, porque, obviamente, o tempo nos envelhece, nos rouba coisas e pessoas que amamos, nos frustra alguns desejos. Mas é a mudança para a constatação de que a passagem do tempo joga essencialmente a nosso favor. É para uma aprendizagem, para uma modelação do nosso eu, para a conversão à verdade, para a realização da nossa pessoa, ultimamente para a conquista do paraíso. Tal consciência não retira, obviamente, à vida a sua dimensão dramática, de luta e batalha, porque não há acesso à verdade que não se faça por meio da liberdade. A história pessoal e dos povos é o espaço do diálogo na liberdade. Mas se é verdade que não podemos escapar ao acontecimento, seja ele bom ou menos bom, ou mais fácil ou mais difícil, é igualmente evidente que podemos escolher como estar diante dele. É na consciência com que se vivem as circunstâncias da vida que está a grande decisão da existência. É experimentar que o impossível se torna possível quando afirmamos e vivemos com a consciência de que, como dizia Dom Luigi Giussani, eu sou o tu que me fazes. Este tu que nos faz é quem, de facto, tudo faz. Nós só temos o nosso sim. E basta. Simone Weil tinha profunda consciência deste fazer e deste esperar misericordioso de Deus pelos nossos sims. E ela dizia esta coisa tão bonita. Deus espera pacientemente que eu queira consentir em amá-lo. Deus espera como um mendigo, de pé, imóvel e silencioso, diante de alguém que talvez lhe dê um pedaço de pão. O tempo é essa espera. O tempo é a espera de Deus, como um mendigo, pelo nosso amor. As estrelas, as montanhas, o mar e todas as coisas que nos falam do tempo transmitem a súplica que Deus nos faz. Esperando humildemente, tornamo-nos semelhantes a Deus. Quem fez um encontro assim, começa a deixar de recear o tempo, ou as vicissitudes da vida, por mais árduas que possam ser, e bem sabemos que podem ser tantas vezes. Mas é de facto necessário que tal encontro se dê, e portanto que se deseje e se peça todos os dias este encontro. Pois, como também dizia Peggy, para esperar é preciso ter recebido uma grande graça. A esperança, a capacidade de espera, essa exigente virtude que até espanta Deus, como dizia Peggy, é uma certeza no futuro
por força de uma realidade presente, por força de uma experiência já feita. É a presença de Cristo, hoje, na minha vida, que se torna evidente, tantas vezes pela memória vivida, que me torna certo do futuro. Por isso, pedimos que reaconteça sempre, que possamos constantemente voltar a acolher essa graça. Uma graça de tal modo desproporcionada que nos faz perceber que o nosso limite e o nosso pecado nada são diante do perdão e da misericórdia de Deus. Dessa misericórdia que, como afirmou o Papa Bento XVI, é na realidade o núcleo central da mensagem evangélica. É o nome de Deus. Para o Papa Francisco, o local em que acontece o encontro com a misericórdia de Deus é o próprio pecado. Portanto, este pecado pode ser como uma joia que lhe podemos oferecer. A joia que é este nosso nada, infinitamente amado e esperado por Ele. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl conta numa conferência que deu sobre a importância da literatura para a psicoterapia que uma vez foi convidado para falar aos presos da prisão de San Quentin, em São Francisco. No final, disseram-lhe que os condenados que estavam na death row, na fila de espera para serem executados, não tinham podido ouvir a conferência e pediram-lhe que ele lhes fosse dirigir umas palavras, sobretudo a um deles, de nome Mitchell, que seria enviado para a câmara de gás dentro de poucos dias. Aflito com este exigente pedido, mas certo de que não podia recusar, Viktor Frankl dirigiu umas palavras ao condenado em que dizia que se considerava em situação idêntica à dele, a caminho da morte, mas acreditava que a vida tem um sentido. Porque, dizia ele, se a vida tem sentido, ele permanece, por mais curta que a vida seja. E se não tem, então não terá nunca, por maior que a vida dure, por mais tempo que a vida dure. E acrescentou que até uma vida que pode parecer fracassada pode encher-se de sentido retrospectivo se nos elevarmos perante a confissão e mesmo diante de nós próprios, acima de nós mesmos. E então contou a esse preso aquele conto de Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch, sobre as últimas horas de um homem que, a ponto de morrer, compreende finalmente que dissipou toda a sua vida e se arrepende. E foi essa consciência final deste homem que, portanto, o fez crescer interiormente e toda a sua vida adquiriu assim, em poucos momentos, um profundo sentido que, de algum modo, lhe fez recuperar todo o seu valor. Viktor Frankl soube mais tarde que Mitchell, o tal prisioneiro, que foi, aliás, o último homem a ser executado numa câmara de gás na prisão de San Quentin, pouco antes da sua morte deu uma entrevista ao jornal San Francisco Chronicle, onde ficara profundamente evidente que fizera sua a história da morte de Ivan Ilitch. Estou quase a terminar e quis terminar falando deste exemplo, não para fazer aqui o elogio da literatura, coisa que para mim até faria sentido, mas para sublinhar que em qualquer momento do tempo da história, olhando o verdadeiro, descobre-se que se nasce. Pode-se ter 15, 40, 70, 100 anos. Um ato de liberdade é sempre novo e a possibilidade de reconhecer que o tempo da nossa história pessoal é para a glória de Cristo é uma possibilidade renovada em cada acontecimento. Oscar Milós coloca no final do drama sobre o pecador Miguel Mañara, aquela espécie de Dom Juan Miguel Mañara, a seguinte frase: tudo está onde deve estar e vai para onde deve ir, para o lugar designado por uma sabedoria que, o céu seja louvado, não é a nossa. A procura do céu, através da viagem que fazemos no tempo, é a busca desta certeza, através da educação de um olhar que veja as coisas da terra, que não mentem, segundo aquilo que são. Alguém uma vez perguntou a Aristóteles onde é que ele tinha aprendido tantas verdades tão belas e ele respondeu: nas coisas, porque elas não sabem mentir. O céu, de facto, não está longe nem é abstrato. O céu é a profundidade das coisas. E é esta aprendizagem que nos converte e nos torna mais humanos. E concluo com uma frase do Papa Francisco no final da Laudato Si, em que cita São Basílio Magno: juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à procura de Deus, porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu Criador. Caminhemos cantando. O canto, de facto, define um povo, é a expressão da sua alma e da sua unidade. E a nós, povo de Deus, foi-nos dada a Igreja, uma realidade carnal que é sinal da sua presença e que é companhia amável, imprescindível e santificadora no caminho da vida. Por isso, caminhamos cantando em companhia e unidade.
Para mim é uma alegria imensa estar aqui e falar do Val da Cora e falar um bocadinho da minha experiência, da mescla do que tem sido a minha experiência com o trabalho que o Val da Cora tem feito ao longo destes 20 anos. A minha comunicação chama-se O Tempo na Construção Pessoal das Pessoas com Adição. O meu trabalho no Val da Cora é o de receber pessoas com adição e trabalhar com elas no sentido do seu crescimento pessoal e espiritual. Cada uma destas pessoas traz uma história consigo e é um mundo específico onde é necessário entrar. Peregrinar com estes homens tem sido um grande desafio da minha vida. Muitas vezes me pergunto como abraçá-los, como tomar parte da rota da sua vida e juntos, de braço dado, fazermos o grande caminho da luz e do recomeço. Como fazer peregrinação. O que vou fazer a seguir é apenas uma tentativa de resposta desta peregrinação que nós no Val da Cora fazemos com as pessoas toxicodependentes com problemas de adição. Para começar, gostava de ler este calhamaço aqui para mim, talvez, provavelmente, o David Foster Wallace, aquilo que eu conheço da literatura contemporânea, é provavelmente o grande autor que nos fala do grande drama do que é a droga e do grande drama de não ter saída. Eu aqui vou ler só um bocadinho uma parte de um exemplo do que é a adição e da descoberta do que é a adição. Um médico sentiu-se bem quando lhe voltou a dizer que não tinha a certeza de estar a perceber o que ela queria partilhar com ele. Então, ela fez uma série de caretas que impediram, de um ponto de vista clínico, que o médico determinasse se ela estava a ser sincera ou não. Tinha ar de quem estava a sentir mágoa ou a suprimir o riso. Disse: não sei se vai acreditar em mim. Preocupa-me que pense que estou demente. O meu problema é a droga. Está a falar da AX, marijuana. Por uma razão qualquer, o médico tinha a certeza de que Kate fingia snifar em vez de snifar realmente. Marijuana. A maior parte das pessoas pensa na marijuana como uma substância inofensiva. Deve ser como uma planta natural que faz as pessoas sentirem-se bem, do mesmo modo que a urtiga causa comichão. E quando alguém diz que tem problemas com a marijuana, as pessoas riem-se. Porque lá fora há drogas muito mais perigosas. Acredite, eu sei. Não estou a rir-me de si, Cato, disse o médico, falando a sério. É que gosto muito de marijuana. Às vezes parece ser o centro da minha vida. Sei que não me faz bem e disseram-me que não devo fumar. Começo sempre por dar um par de passos e depois do trabalho, para aguentar até o jantar. Porque o jantar com a minha mãe é bom, mas depois fico no quarto com a ventoinha apontada, para a janela toda a noite, a preparar cachimbadas e a deitar fumo para a ventoinha, a fim de eliminar o cheiro. Não consigo controlar a minha adição. Sinto-me cada vez pior e farta de mim. Não consigo parar de fumar. Passam semanas e começo a consumir e a pensar só em fumar. Começo a dizer que estou aqui, começo a dizer para não parar. Toda a minha vida está ligada à droga e à marijuana. Ora bem, perante um quadro destes, que resposta podemos dar? Nós no Val da Cora temos um autor que ajudámos a publicar há muitos anos o livro A Liberdade Destruída, do Tony Anatrella, onde a tese central deste psiquiatra é a seguinte: Anatrella diz: a construção da nossa liberdade humana é destruída todos os dias, mas nós recusamos a ver isso. A droga é o símbolo por excelência da perca do sentido da liberdade. Ou seja, o Anatrella diz que a questão da droga coloca-se porque o homem perdeu a liberdade e deixou de ter a liberdade. Afirma Anatrella: a reivindicação de que se tem a liberdade de se drogar
é a expressão de um dos numerosos desvios do sentido da liberdade no pensamento contemporâneo. Se bem que a liberdade seja um bem incontestável para a pessoa humana, já uma liberdade irresponsável nos comportamentos e não pode ser exaltada, a não sendo assumindo a forma de uma tirania em relação a outrem. O individualismo consiste em assumir-se a si próprio como única referência para seguir os seus atos, em detrimento da sua saúde e das consequências para o corpo social, é uma das causas da dessocialização e do egoísmo. É preciso ter coragem de reconhecer que a liberdade de se drogar coloca também um problema moral. A ideia de um individualismo que se torna imune ao social origina muitas vezes no indivíduo o desprezo pela lei, a responsabilidade dos atos e o delírio de se viver numa sociedade eternamente jovem. Recordo aqui a cultura dos anos 60, onde o prazer dado pelos sentidos é muito maior do que o prazer dos valores morais, como, por exemplo, o prazer da amizade, do dever cumprido, da responsabilidade. Continua Ana Trela. O indivíduo encontra-se deste modo a sós consigo próprio, como objeto e fim de tudo. Não existe nada mais dramático do que viver inteiramente em relação a si próprio, em detrimento dos outros e da realidade. A indiferença, o desinteresse e a moralidade desumanizam-nos, em vez de nos ajudarem a perceber que os nossos atos nos comprometem e comprometem mais do que nós próprios. Nós não somos os únicos a viver. A vida não nos pertence, já que a recebemos e partilhamos com os outros e com as gerações que nos sucedem e que, de uma maneira ou de outra, terão de suportar as consequências dos nossos atos e gestos. O facto de alguém se drogar tem consequências para o corpo social e implica também uma concepção da existência que no seu final é suicidária. A liberdade de se drogar é uma maneira de arrastar consigo os outros para a morte. A droga é então um sintoma do mal de viver e da procura de um prazer que é impossível de realizar no cotidiano. Existem fatores que determinam a fragilidade da personalidade, a falta de educação no sentido da aprendizagem da liberdade e da responsabilidade, a falta de uma liberdade que se afirma pela razão. Afirma Ana Trela, continua com Ana Trela. É por isso que a liberdade se afirma sempre mais quando a pessoa fixa as suas escolhas através da razão. De facto, com a ajuda da razão, o sujeito apreende o valor moral específico de certos bens para o qual é naturalmente atraído. O desenvolvimento da racionalidade, a formação da consciência e a reflexão moral devem fazer parte da educação para que a pessoa aprenda a escolher e a orientar-se na conduta do bem e de um desenvolvimento pessoal. Aqui chegados, constrói-se a primeira etapa do peregrinar da pessoa que destruiu a sua liberdade. Pela razão e pelo uso da sua liberdade racional, já é capaz de dizer não àquilo que antes a estimulava. É um primeiro passo, ainda que incompleto. E eu não me drogo porque não quero, porque isso me destrói, arrasa a minha vida. Contudo, falta ainda um passo a seguir a dar, um passo superior, o da relação. Buber afirma: o homem livre encontra-se na relação. No Val d'Acor, há cerca de 3, 4 anos, ajudámos na publicação do livro do Buber, Eu e Tu, que é um livro que nós temos seguido muito lá em casa, na nossa formação. Na comunidade, o lugar onde as pessoas se recuperam é, pela sua natureza, um lugar de conflitos, de confronto, muitas vezes de tensões. Ainda bem que é assim. E todo o projeto educativo, falar individualmente com as pessoas, grupos comportamentais sobre o aqui e agora, grupos históricos, terapia da arte, etc., tem de ter sempre presente a realidade da pessoa. Ora, não existe atitude mais expressiva que o par de palavras Buber, agora cito Buber, eu, tu. A palavra fundamental, eu, tu, funda o mundo da relação. O par eu, tu, funda a existência de todo o ser. Não existe nenhum eu em si, mas apenas a expressão fundamental do eu e do tu.
Então, o que é em Buber a relação eu-tu? Diz o Buber: a vida do ser humano não se reduz ao âmbito dos verbos transitivos. Não se compõe apenas de atividade que tem algo por objeto. Percepciono algo, experimento uma coisa, imagino algo, quero uma coisa, sinto algo, penso algo. Não é tudo isto e de coisas semelhantes que é feita a vida do ser humano. O reino do tu tem outro fundamento. Quando diz tu, isto não é um objeto. Quando diz tu, não tem uma coisa, mas não tem nada, mas encontra-se na relação. Ora, a relação é feita a partir de 4 dimensões. A relação é uma presença, em Buber. O eu-tu é uma presença, só existe enquanto encontro-relação. Só porque o tu se torna presente, emerge a presença dele. A relação entre o eu e o tu é imediata, é uma relação de tipo imediato, não é uma relação de tipo conceptual. A relação com o tu é imediata, não é nada de conceptual existe entre o eu e o tu. Nenhum saber prévio, nenhuma fantasia. Nenhum fim existe entre eu e tu. Nenhuma avidez, nenhuma antecipação. A relação não é uma experiência. Eu nunca posso fazer a experiência do tu. O que nós fazemos, o que se encontra é: eu não se experimenta o homem a quem digo tu. Estou na relação com ele. E só estando nessa relação, eu faço a própria experiência dele, porque estou nessa relação. E por último, a relação é uma graça, é um encontro. O tu encontra-se por graça, não deve ser achado pela busca. Mas dizer-lhe a palavra fundamental é um ato do meu ser, o meu ato essencial. A palavra fundamental, eu-tu, só com o ser pleno pode ser proferida. A concentração e a fusão num ser total nunca pode ter lugar através de mim, nunca pode ocorrer sem mim. Torno eu no tu. Ao tornar no tu, digo eu, toda a verdadeira vida é encontro, toda a vida real é encontro. A necessidade do encontro dá o horizonte de sentido da existência. Ir ao encontro, preparar o encontro, é a realidade de toda a dualidade eu-tu. Todo o sentido da existência está na relação que participa da totalidade do ser. O tempo da relação eu-tu prepara-me para o encontro, efetiva-me no caminho que o encontro me oferece. Neste sentido, o tempo cronológico da comunidade é o encontro em que o tu se faz presença. A construção da liberdade é sempre subsidiária da relação eu-tu. Toda a propedêutica da comunidade e tudo o que faz a comunidade é educar no face a face, é o olhar-se em frente, na totalidade do ser. Esta é a grande peregrinação, caminho do homem que se faz encontro. Para terminar, gostava de dizer o seguinte: a peregrinação é sempre feita com os outros. Necessitamos de ser acompanhados nessa caminhada. Necessitamos de ter grandes exemplos de fé, de inquietação pela luz da verdade. Todo o meu trabalho no Val d'Acor e muito daquilo que faço, faz em torno com 2 autores que para mim são muito importantes e que são fundamentais no sentido desta peregrinação do homem ir ao encontro de si e desta relação com o que mais profundo existe no homem. Neste livro, deste grande autor, do Bernanos, Diário de um Parque da Aldeia, um livro tão esquecido, tão pouco lido, há aqui no fim do livro, quando o padre, o diácono, vai a Lille, descobre que tem a doença, que tem o cancro no estômago, vai à procura de umas colegas do seminário e encontra-o a viver pobremente, também ele doente, em condições muito precárias, e aí encontra a sua companheira. Esta companheira, ele dizia que era enfermeira, afinal era só uma mulher a dias. E esta mulher a dias, para mim, tem uma frase portentosa, que me tem acompanhado em vida e muito do trabalho que eu faço aqui no Val d'Acor. Eu recordo-me que há muitos anos, um jornal italiano trazia, não eram os melhores livros, nós tínhamos que levar para a Ilha Deserta, era
as páginas mais bonitas que nós levássemos para as berlengas. Se tiver aqui para as berlengas, que nunca irei, mas se tiver aqui para as berlengas, qual eram as páginas que tu levarias? Eu acho que levava esta. Diz esta senhora assim: pois bem, quando me sinto sem forças para nada, quando já não aguento nas pernas com esta dor aqui do lado, vou esconder-me num canto sozinha. E o senhor vai rir-se. E em vez de me pôr a contar coisas alegres, coisas que sobem por nós acima, penso em toda esta gente que eu não conheço e que me parece comigo. E há tanta. A terra é grande. Os mendigos que percorreiam as estradas debaixo da chuva, os garotos perdidos, os doentes, os doidos dos manicômios que vivam à lua, e tantos, tantos mais. Meto-me no meio deles, procuro fazer-me peregrina. E não só entre os vivos, sabe? Entre os mortos também. Os mortos que sofreram e nos que ainda hão de vir e que sofrerão como nós. Porquê? Sofrer porquê, dizem todos. E parece-me que eu digo as mesmas palavras que ele julgo ouvir. Isso é como que um grande murmúrio que me embala. Nesses momentos não tocaria o meu lugar pelo de um milionário. Sinto-me feliz assim. Gostava de terminar a minha intervenção também com um livro que foi publicado pelo Val d'Acor, de um dos grandes peregrinos, de um dos grandes exemplos que temos dos peregrinos, talvez para mim pessoalmente, Peggy, um autor também tão esquecido. Diz Peggy sobre os santos: alguns santos caminham à cabeça e o grande cortejo de pecadores segue atrás. Assim é feita a minha cristandade. É assim que conseguimos grandes procissões. Alguns pastores caminham adiante e o grande rebanho segue atrás. Assim se faz o cortejo da minha cristandade. Assim como a sua liberdade foi criada à imagem e semelhança da minha liberdade, diz Deus, assim como a sua liberdade é um reflexo da minha liberdade, assim também eu gosto de encontrar nelas uma certa gratuidade, que seja como um reflexo da gratuidade da minha graça. Penso que o nosso trabalho no Val d'Acor, com este tipo de pessoas, assenta muito nestes grandes peregrinos, para nós são os exemplos. Muito obrigado. Vai sempre acompanhado e também não deixa ninguém para trás. Isto é muito bonito também de algumas organizações modernas, atuais. Estou a pensar nos motares, cuja filosofia, cujo espírito de vida é sempre a entreajuda, nunca se deixa alguém para trás. E isto vinha a propósito exatamente do que o Jorge contou, de que não se deixa ninguém para trás. Todo o irmão que está à beira do caminho é bem-vindo, junta-se à equipa e vamos embora, não é? Ajudamos-nos uns aos outros. O encontro é lá adiante, é lá no fim, a encontrar-se com Deus, como diz o Sebastião da Gama, ou se quisermos, encontrarmos-nos todos no amor, que é a meta. Sobre esta terra pode ser a fraternidade universal, que ainda temos que construir, não é? Ainda nem começamos a construir isso, mas depois no limite, havemos de nos encontrar todos no amor divino. Ok. Perguntas? Eu só tentei aquecer o motor. Já vem uma aqui do professor, há bocadinho esteve a falar, mas eu não me recordo do nome, se não se importa de dizer novamente. Eu estive a ouvir a sua exposição. Hein? Não funciona. É aqui embaixo. Sim? Muito obrigado. Okay. Michel Renaud. Eu queria fazer uma pergunta à professora Rosário e sobre o tempo. Qual é a melhor atitude face ao tempo de destruição? Quando estamos jovens, pensamos que o tempo é um tempo de construção, de dinamismo, de abertura, e depois, quando avançamos em idade, assistimos à nossa volta a um tempo que destrói as amizades, que provoca as separações. É um tempo que deve ser o quê? Perdoado, integrado, redimido? Essa é mesmo a grande questão, não é? Não está mais alto. Sim? Talvez assim.
Este é melhor. Ui, é mesmo melhor. Essa é mesmo a grande questão da vida, não é? E não sei dar-lhe uma resposta, digamos, conceptual, mas talvez lhe possa contar um bocadinho, um pequeno exemplo da minha vida, que é, este ano fiz, o meu marido e eu, ele está aqui na primeira fila, fizemos 25 anos de casados. E eu lembro-me, quando estava noiva, tinha acabado de entrar para a universidade onde continuo a dar aulas, Universidade Aberta, e estava nos preparativos para o casamento, não é? Portanto, as minhas colegas de trabalho sabiam, e lembro-me de ter-me impressionado muito uma delas que me disse a certa altura: eu vejo-te tão contente, eu percebo perfeitamente, mas espera por ela, daqui a 5 anos havemos de falar, has de perceber que és uma pobre ingênua, satisfeita com o que te espera, mas no fundo não sabes o que te espera. E eu percebo que, quer dizer, esta é a alternativa da vida, ou de facto nos acontece a grande graça de um encontro que faz perceber que dentro do tempo que passa, que nos envelhece por fora, que parece destruir algumas coisas, não é? Mas que dentro dele cresce qualquer coisa de maior. É como se uma vez um amigo dizia, sim, ele como homem dizia: nós homens perdemos cabelos, mas é como se na relação com Jesus fosse o contrário, fôssemos ficando com uma cabeleira mais farta. Quer dizer, qualquer coisa de muito decisivo e muito correspondente ao coração desenvolve-se no tempo, num tempo em que se encontrou Jesus. E, portanto, o que se percebe é que ele vai trazendo aquilo, trazendo através do drama da vida, que também é isso que disse, não é? É o drama de uma certa destruição, da velhice, até das tristezas que nos acontecem, mas dentro disso é como se a ternura dele se tornasse palpável, como se até as coisas dolorosas ganhassem um rosto terno. E pronto, eu comecei por dizer isto dos 25 anos, porque de facto ao fazermos a festa dos 25 anos, os dois dizíamos, quer dizer, nem precisávamos dizer, para nós os dois é claríssimo que a estrada da vida, com os seus desafios e com as suas dificuldades, tem vindo a cumprir a promessa do coração, porque se assim não fosse, a única hipótese era que todos os adultos seriam cínicos, não é? E nós percebemos que esse é o drama do mundo no sentido bíblico, não é? Este mundo profano é o de um cinismo que não acredita, mas não acredita porque este encontro não se deu ou não se aproveitou, não é? Portanto, penso que a questão é pedir, é confiar no coração, é preciso uma lealdade com o coração. Se o coração nos pede a felicidade, nos pede o bem, se o coração espera o belo, ele existe. E é preciso, e o trabalho da vida é em favor disto, não é? E depois testemunhar isto, pois obviamente com todas as dificuldades e limites que nós temos, mas é olhando para aquelas pessoas em quem triunfou esta coisa, que podemos também ganhar uma certeza nossa. Não é? Há também uma poetisa italiana chamada Ada Negri, que tem uma poesia chamada Minha Juventude. É uma poesia que ela escreve quando já não é nada nova e diz: minha juventude, não te perdi. E eu penso que é esta juventude por dentro que não se perdeu, que pode crescer dentro de nós como um filho, no sentido de qualquer coisa que é gerado por outro no tempo da nossa vida. Não vem de nós, mas pode tornar-se uma experiência muito concreta. Podem dirigir a pergunta, às vezes, se for o caso, ou não, também se pode fazer intervenções sem ser perguntas, não é? Mas se quiserem fazer uma pergunta e dizer a quem, melhor, ajudam. Obrigada. O meu nome também é Maria do Rosário.
mas não sei tanto como a senhora professora. Mas gostava de fazer uma pergunta aos dois. Neste tempo, que é marcado pelo compasso do tempo, pelo calendário dos minutos, há também um tempo subjetivo, que é o tempo do crescimento, que ambos disseram que é um tempo de crescimento para Deus e de maturação. Mas no nosso tempo hoje, que é um tempo tão global, há dois limites que estão sempre fora do tempo. Os que são muito dotados e os que são menos dotados e que não são a média. É o tempo uma realidade inexorável que cria também ele desalojados no tempo? Como é que nós, com a consciência de hoje do que é o tempo, criamos periferias? Como é que fazemos um tempo que dê para todos, que dê a todos tempo de se encontrarem com eles próprios e com Deus? Daquilo que percebi da sua pergunta e da realidade com que vivo eu, na realidade que eu vivo, o tempo hoje, há uma discreta, não existe uma disponibilidade no sentido de se fazer este encontro com o outro. Todas as grandes doenças do nosso tempo, e aquilo que estive a falar aqui, as adições, a droga, o alcoolismo, penso que tem que ver com esta questão fundamental do Buber, que é a ausência e a premência de se tocar no coração do outro, de ser-se incapaz de estar com o outro. Talvez que uma das falências culturais do nosso tempo seja, repito, David Foster Wallace, seja este fechamento absoluto da pessoa sobre si própria. Não temos a consciência de vida do sofrimento do outro, parece-me a mim. Ainda há bocado, quando cheguei, estávamos a falar da eutanásia, ouvi falar do professor da eutanásia. Não temos o tempo do outro. Acho que o nosso coração não existe o tempo para o outro. Está fechado. Está fechado. Não quero monopolizar, mas para o senhor terapeuta Jorge, a droga não será ela a negação do tempo, porque o tempo é uma construção e a droga quer o resultado imediato, a fruição imediata, sem mediação. A droga não será ela uma negação do tempo? E pergunto então, para tratar os drogados, não é necessário devolver um sentido ao tempo, um sentido à vida, porque sem sentido vão ficar nesta negação. Penso que esse é o grande desafio como terapeuta, é dar-te o sentido da existência. Quando um rapaz nos chega, a pessoa vem completamente desgastada. Ou seja, a possibilidade de se criar um sentido da existência não existe. E todo o esforço, todo o projeto educativo, todo o projeto terapêutico de estar com um adicto é no sentido de se dar esse sentido. É importante, é fundamental na nossa terapia que a presença do sentido, que a busca de sentido, a busca de relação esteja sempre presente. Concordo consigo, professor, acho que sim. O drogado nega o tempo. O toxicodependente é a negação absoluta do tempo. Não sei explicar bem isso, mas sinto isso. A pessoa que consome nega-se. Não está lá. Não está lá. Não participa do ato da existência. Não participa do tempo da existência, se é possível dizer isto. Não sei, professor, se respondi à pergunta. Exatamente como a professora Rosário dizia, não é? O local com a misericórdia de Deus é o pecado. E às vezes dá a sensação que somos muito marcados por este peso do pecado. Por isso, o tempo e a espera é quase como se fosse um tapete que nos é tirado debaixo dos pés.
A minha pergunta é, onde está a esperança no meio disto? Acho que está. Pois, a esperança é essa certeza no futuro, não é? Porque qualquer coisa decisiva já aconteceu hoje. Por isso, para voltar a esperar, é preciso voltar a olhar para aquilo que já aconteceu, não é? Temos que partir da experiência que já fizemos. Se quem tem consciência do pecado, tem consciência da graça, não é? E é da graça que é preciso partir, quer dizer, da experiência desse encontro que correspondeu, que responde ao coração e que por isso afirma que é profundamente razoável acreditar que o sol vai voltar a brilhar, não é? É profundamente razoável. E também penso que isso vai unido a uma necessidade de humildade, ou seja, de realismo, isto é, não sou eu que me faço, não sou eu que me perdoo, quer dizer, embora, obviamente, eu colaboro, não é, ao perdão de Deus, mas tem que ser outro a fazer, e esse outro tem uma potência tal que não me cabe a mim duvidar dela, não é? Por isso também, por exemplo, a tal obra que eu há bocadinho citei sobre o Miguel Mañara, sobre o Dom Juan, também há um diálogo muito interessante em que a certa altura este Miguel Mañara, muito amargurado por tantos pecados que fez ao longo da vida, repete ao frade com quem está a falar a sua dor sobre esses pecados, parece que não se consegue libertar deles. E o frade responde qualquer coisa como: isso não existe, só Deus é. Não para desvalorizar o pecado, porque o pecado é o pecado, mas Deus é. E o pecado foi, não é? Portanto, há uma força maior que é a força deste ser em cujas mãos está tudo, não é? E está, portanto, a misericórdia. Posso, Carlos Martins da Rocha, uma breve interpelação à mesa. Sinto-me sempre um bocadinho atrevido a falar das coisas de Deus, porque Deus, efetivamente, não é minha propriedade, nem propriedade de nenhum ser humano. Mas foi dito que Deus está à nossa espera, a partir da parábola do filho pródigo. E é verdade, Deus está à nossa espera. Mas Deus, suponho que não está só à nossa espera. O nosso Deus, o Deus da qual eu tenho alguma experiência, é um Deus vivo, é um Deus ativo, é um Deus presente na história, é um Deus que procura encontrar-se com cada homem, com cada nação, com a humanidade em geral. É verdadeiramente um Deus salvador, é verdadeiramente um Deus vivo, não é apenas um Deus. É um Deus humilde, sem dúvida, mas não é um Deus passivo, que esteja à espera apenas do homem. Eu queria ouvir a mesa sobre isso, porque fiquei um bocadinho com a ideia da parte da professora Maria do Rosário, que ressaltou na sua intervenção apenas o aspecto da passividade de Deus. Muito obrigado. Agradeço muito a pergunta, porque ajuda-me a esclarecer, não era absolutamente nada no sentido de uma passividade que eu dizia isto da espera. Eu penso, por exemplo, aquela frase da Simone Weil sobre o Deus que espera como um mendigo, fez-me sentido porque há a tendência de acharmos que o tempo, quer dizer, que a história da nossa vida é a história da nossa obra, não é? Ora, a história da nossa vida é sobretudo a história da obra de Deus, desse Deus que é esperando que faz, quer dizer, é fazendo que espera, ou seja, não desiste. A ideia da espera é a ideia de um Deus que não desiste. Pode ser que constantemente nos interpela, que constantemente nos chama, que caímos e Ele está sempre disponível, como justamente na parábola do filho pródigo, desse pai está à espera ativamente, de tal modo que procura no horizonte a imagem do filho que poderá vir e assim que o vê vai a correr ter com ele. Portanto,
não há nada de passivo nisto, há uma não desistência permanente, um amor de ternura e atenção permanente, e para mim pessoalmente lembrar-me disto ajuda-me a viver justamente o meu pecado, o meu limite, porque percebo que em última instância quem faz é Ele, portanto basta que eu corresponda à espera dele. Mas como também dizia um padre que para a minha vida foi muito importante, que eu também falei nele, o padre Luigi Giussani, disse uma vez diante do Papa João Paulo II esta frase bonita: Deus que mendiga o coração do homem e o coração do homem, ou melhor, Cristo que mendiga o coração do homem e o coração do homem que mendiga Cristo. Portanto, este mendigar é nos dois sentidos. Nós desejamos muito Deus e Deus deseja-nos muito a nós. É neste sentido que falei de espera. Boa tarde a todos. Eu agradeço imenso as vossas comunicações, foram muito produtivas. Eu gostava só de deixar uma reflexão com um pequeno testemunho. Eu estive numa jornadas teológicas em Braga sobre o sofrimento, sobre Deus, que é um Deus ferido, e em que, digamos, a peregrinação, a paciência da espera é uma peregrinação no caminho, durante o caminho e para lá do caminho. E a minha vida tem sido um bocadinho isso. Vou fazer 49 anos para a próxima semana e não tenho emprego e não tenho um verdadeiro sentido da vida. Mas, por exemplo, só por agora sinto que é o meu caminho estar aqui. Como senti que na segunda-feira tinha que fazer 320 km para ir a Braga fazer aquilo que fiz, e hoje fazer 120 km para vir aqui. E ainda não encontrei o meu sentido. Mas sei que o meu sentido é um sentido de estar à espera de sentido. E isto às vezes isto causa algum sofrimento. E fez-me, eu falei nestas jornadas em Braga porque veio ao encontro de algumas das minhas preocupações e de perceber que encontro o Deus ferido. Não é um Deus, é um Deus vivo, como foi dito aqui, mas é um Deus ferido. Um Deus que tem as chagas. E eu só quando tocar a chaga do outro é que encontro o meu caminho. Mas esse é o meu caminho. Não tem que ser o caminho de todos. Há caminhos mais cor-de-rosas. O meu vai ser espinhoso, com certeza. E obrigado. Gostaria de uma reflexão dos dois, se possível, sobre isto. Peço, não sei se fui esclarecedor, não queria ser mais exaustivo. E obrigado. O grande desafio da existência é este do sentido. E tudo se coloca na perspectiva de eu ser capaz de fazer do sentido aquilo que é a minha existência. E nesse sentido todos somos chamados a isso. Acho que a nossa existência é sempre esta tensão entre, por um lado, um sentido que tu não vês, mas por outro, a procura sempre desse sentido. Aí penso que o papel da oração, o papel do discernimento, acho que é muito importante nós termos grandes mestres. É importante nós cultivarmos, termos pessoas que nos ajudam, quer na construção do nosso caminho pessoal, quer no caminho de termos grandes referências. Acho muito importante, por exemplo, cultivar o valor da arte, o valor da poesia. Ou seja, temos que ter sempre referenciais
nos sejam não acessórios, mas sejam o fundamento da nossa existência. Toda a vida, acho que a luta da vida, a dramaticidade da vida faz-se nisto, penso eu. Não sei se consigo assim dizer grande coisa. Tenho, enfim, apetece mais ficar em silêncio diante de uma pessoa que está em sofrimento real. De uma coisa tenho a certeza, é que Deus nos quer felizes. Portanto, que há provas duras na vida, todos sabemos, e uns passam por coisas mais difíceis do que outros, mas todos têm as pedras no caminho, por isso é uma experiência profundamente humana. Mas também, se alguma coisa de belo se encontrou, e naquilo que disse, esse belo já se vê, porque há a certeza do lugar onde tem que estar, e isso já é um ponto de partida, não é? Para qualquer coisa. A verdade é que, baseando-se nesse ponto de partida, e como também dizia o Jorge, quer dizer, numa companhia, não é? Alguém que possa ajudá-lo a fazer esse caminho, penso que a coisa mais razoável é pôr a hipótese positiva, quer dizer, é confiar que no mistério dessa circunstância Deus se revelará. Quando não há outra pergunta, outra intervenção, permitam-me também que isto também me interpela a mim, aquilo que disse este irmão. Pode ser assim? É que, de facto, há situações na nossa vida que parece que tudo se desmorona e encontramos-nos perante um muro, portas fechadas, sem saída. Não falo por minha experiência pessoal, mas porque aprendi isto, fui aprendendo isto também ao longo da vida, de que Jesus também conheceu esta faceta da vida humana, isto é, o não senso, o sem sentido. Ele fez esta experiência, limite, da sua vida não fazer nenhum sentido. Pronto, e a um dado momento estou com uma Rosário que diz, não há palavras, nestes momentos não há palavras que possam dizer grande coisa, mas pelo menos veio-me de pensar isto e de nos convidarmos também a todos, não é? Dizia-se da primeira comunidade cristã de Jerusalém que não havia necessitados entre eles, tudo era em comum. Isto é, a comunidade criava espaço para todos, para o amor que funcionava, que percorria, e nós não temos esta experiência hoje em dia assim tão viva. Às vezes isto faz-se em pequenos grupos, em pequenas comunidades cristãs, mas não é possível hoje, como hoje, fazer isto a nível de uma grande assembleia, etc. Porém, pelo menos todos temos esta oportunidade de nos colocarmos lá na cruz, naquele momento com Jesus, e dizer: tu conheceste também isto, estou aí contigo, não é? Tá? Estão a fazer sinal de que o tempo acabou. Então, neste caso, resta-me primeiro avisar, antes de mais, para que não me esqueça, de que há o tal cafezinho agora a seguir, não é? O tal cafezinho. E agradecer, primeiro que tudo, a vossa presença, muito agradável, muito viva também, com muitas perguntas. Isto foi bom, também criámos mais espaço para isso, claro. E agradecer especialmente a estes dois companheiros de mesa, não é? Tive muito gosto, foi uma honra, foi um prazer, e desejar já as felicidades para eles e também para todos vocês. Até sempre, e que corra tudo bem, não é? Agora temos o lanche para a viagem.